E eu lembro que eu cheguei a ligar para algumas, assim, e dizer, olha, eu vou abrir uma farmácia de manipulação veterinária aqui na minha cidade. Uma delas disse assim para mim, ué, mas não te avisaram que não dá certo em cidade com menos de 500 mil habitantes? E a minha cidade tinha 150 mil habitantes na época. Depois de 2013, a gente começou a vender uma atrás da outra, assim, daí foi 5 unidades, depois 10 unidades. Hoje a rede está com quantas unidades? Agora nós temos 113 unidades, mas a gente está lançando sim, para ano que vem já, uma linha, um super spoiler aqui, uma linha exclusiva nossa de suplementação, de nutracêuticos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui de Franquia Invest. Hoje a gente está com a Renata, que ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre o modelo de negócio, falar um pouquinho sobre a trajetória. Estou aqui com a Marina. Tudo bom? Conte um pouco, se apresentem, por favor. Pessoal, eu sou a Marina da Soluto, RP para franquias. A gente está há 20 anos na Praça de Aço, gerente de soluções lá. E vamos conhecer, né, a Fórmula Animal. Tudo bom, Renata? Bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Como é que surgiu a Fórmula Animal? A gente sempre gosta de começar, né, os episódios pegando um pouquinho da história, da narrativa, né? Para qualquer um que estiver assistindo a gente entender como é que chegou, né? Consegue contar pra gente como é que foi isso? Claro. Sim, eu sou uma pessoa apaixonada por animais, né? Sempre fui, desde criança, aquele sonho de ser veterinária. Mas sempre achava que eu não ia dar conta de ser veterinária, porque como é que eu ia fazer para fazer uma eutanásia, ou abrir, fazer uma cirurgia, aquilo ia ser demais para mim, né? Então sempre fui muito, muito apaixonada, mas acabei seguindo a carreira de farmacêutica. E eu trabalhava numa empresa, quando eu tinha 22, 23 anos, que era uma farmácia de bairro, numa cidade pequena em Santa Catarina. E o dono dessa farmácia, ele tinha 2 filhas que iam se formar também em farmácia. Eu pensei que não vou conseguir ficar, não é o meu lugar, né? Uhum. E então eu sempre falo que é um testemunho, assim. Eu fui no meu horário de almoço, assim, me ajoelhei, rezei, pedi dentro de uma igreja, falei, Deus, me dá um sinal. O que eu vou fazer, porque eu sei que aqui não é o meu lugar, né? E quando eu volto para o horário de almoço ali na minha empresa, que eu estava ali nessa farmácia, que eles são parceiros queridos, adoro eles. Eu lembro que eu abri uma revista do CRF, do Conselho Regional de Farmácia, e tinha uma reportagem de 2009 falando sobre cosméticos manipulados para animais. E eu olhei, gente, tá aqui. Eu vou unir a minha formação com a minha paixão, né? Então, eu sou farmacêutica, apaixonada por animais. Isso foi em 2009? Em 2009. Daí, ali, eu decidi fundar a Forma Animal. Fui atrás de empréstimo, não tinha dinheiro. Então, assim, né? Eu lembro que eu cheguei e falei... Qual era a cidade? Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tá. Daí, eu lembro que eu cheguei e contei para namorado, para pai, para mãe. Falei, olha, eu acho que tive essa ideia e quero seguir nisso. Todo mundo super apoiou, incentivou, né? E aí, fui atrás de dinheiro, porque eu não tinha ainda nada, assim, né? Foi algo bem... Tinha uma ideia e um sonho, né? Uma ideia e um sonho. Mas pelo menos a ideia tinha. Claro, com certeza. E aí, tinha um pet em casa, a Maia, né? Daí, ela era a minha cobaia. Daí, testava em casa, literalmente, assim. Era seu showroom. Queria. Mas era a parte medicinal ou não? Era a parte estética? Como é que... Não, daí eu já comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre esse nicho de mercado. Porque, para ter uma ideia, até hoje, no curso de farmácia, não existe a matéria manipulação veterinária. Hoje não se aprende sobre manipulação de medicamentos na área humana, né? Para veterinária. Então, eu tive que ir muito, assim, atrás do que podia adaptar do humano para animal. Estudar muito a fundo, né? Você foi a primeira marca a fazer isso? Não, já existia até no Brasil. Mas hoje nós somos a maior rede do Brasil. Legal. Né? Já existia em alguns centros. E eu lembro que eu cheguei a ligar para algumas, assim, e dizer, olha, eu vou abrir uma farmácia de manipulação veterinária aqui na minha cidade. Uma delas disse assim para mim, ué, mas não te avisaram que não dá certo em cidade com menos de 500 mil habitantes? E a minha cidade tinha 150 mil habitantes na época. Com base em quê, né? Aí eu olhei assim pra ela e falei, bom, agora foi. Agora já ver o que vai dar, né? E daí foi assim, 2009, 23 anos, eu lembro que na primeira semana da farmácia, assim, eu
pensei, gente, será que isso aqui vai dar certo? Que eu perguntei para vários veterinários, fiz a minha pesquisa, botava a pastinha embaixo do braço e tinha 25 veterinários na minha cidade. Eu perguntei para cada um, você mandaria manipular? Você mandaria manipular? E aí, alguns falaram que sim, alguns não conheciam. Alguns falaram que eu ia morrer de fome. Claro, não, jamais. Eu vendo os meus remédios aqui, né? Mas depois isso foi mudando, assim. A gente foi tendo um entendimento que a gente era parceiro deles, né? Adequava a dose. E essa era uma operação própria, por enquanto. Não Era você nem própria. pensava em franquear. Não, ainda não. Ali na primeira semana, eu lembro que no caixa eu contei, deu R$900. Era o valor do aluguel. Então, na sexta-feira eu pensei, isso vai dar certo, eu já vou conseguir pagar o aluguel. Foi na primeira semana, assim, né? E aí os veterinários começaram a entender que era uma parceria. Porque é diferente uma farmácia de manipulação humana para uma veterinária. Que, por exemplo, se nós três aqui tivermos uma dor de cabeça, nós três vamos tomar a mesma dose do paracetamol, por exemplo, a dose adulto, não é por nosso peso. Já para o animal, as doses são indicadas conforme o peso do animal. Então, por isso que para a indústria veterinária, por mais que o veterinário possa vender ali um ou outro medicamento, ele não consegue atender cada peso, cada dose, a adequação exata, E né? até como dono também a experiência é ruim, né? Você fica lá fracionando o remédio para poder... Aí tem perda de eficácia, né? Quando a gente fraciona, tem perda de ativo. Então, a gente chegou nessa... Hoje é muito comum, assim, daí os veterinários terem, eles ainda vendem ali o que precisa na prateleira deles, mas eles confiam muito e fazem muitas associações e prescrevem, então, os protocolos no formato e sabor que o animal mais gosta. Então, a gente começou a fazer os medicamentos como petisco sabor picanha para o cachorro, uma pasta sabor salmão para o gato, ele passa na patinha, ele lambe, ele se automedica, E para o até a experiência cavalo. de você ministrar esse remédio é muito melhor, né? Fica Porque muito para quem mais tem fácil. pet sabe que é um desafio. É isso, daí o veterinário começou a entender, assim, poxa, que joia. Eu vou ter mais adesão do tutor ao tratamento, do animal ao tratamento, o meu cliente fideliza, o resultado aparece, e assim cria-se essa... eu falo que nós somos aliados, né? É uma tríade, a farmácia, o veterinário e o animal, né? O animal. E também o manipulado, ele foi crescendo, as pessoas foram confiando também. Isso. Culturalmente, agora você se aceita propagando, mais, né? E aí também, acho que tem um outro lado de ter o filho pet. De você Humanizou, ter né? esse número gigantesco. E aí, uma coisa atrelada à outra numa crescente, né? E como é que foi? Foi desafiador para você naquele momento de expansão? Como é que foi? Você teve a segunda unidade? Como é que foi essa virada, né? De ter a primeira unidade que virou 900, Exato. ter mais unidades suas e até pensar nessa rede toda. Legal. Então, isso ali ainda era farmácia pequena de bairro, que eu costumo dizer, né? Que era o sonho de uma menina ali. Mas depois a gente resolveu, então... As pessoas ligavam para mim lá na farmácia. Gostaria de... você daria consultoria? Eu queria abrir uma igual a tua aqui na minha cidade. E daí eu lembro que eu liguei para o meu... Na época era meu namorado, e que hoje é meu atual sócio até. E hoje a gente continua com a sociedade. E eu liguei para ele dizia assim, olha... ele já estava assim bem, sempre me ajudando muito ali. Ele dizia, vamos franquear isso aqui, né? Acho que é uma boa ideia, então... 2009. Não, daí isso já era 2012, ali passaram alguns anos. Já tinha passado um tempo e aí da o negócio foi dando certo e tal, e daí muita gente ligando, pedindo pra, né? E aí eu trouxe isso, né? Então Você foi puxada para franchising, né? Isso, daí ele veio com essa ideia também. Daí, então tá. Daí ele começou a buscar essa especialização, e aí eu com a parte técnica da criação, do modelo de negócio, aí ele trouxe esse know-how, e aí a gente resolveu franquear. Então, daí eu já tinha uma pessoa interessada, que foi a nossa primeira franqueada. Em 2012, ela entrou em contato comigo, ela sempre conta isso no depoimento. Ela achou a nossa farmácia numa postagem de blog, antigamente tinha blog, Facebook, da minha mãe, que tinha escrito a farmácia de manipulação veterinária da minha filha. Nossa! Aí ela achou, meu Deus, quem é essa menina? E daí ligou, e daí nisso juntou, porque já tinha a ideia daí de franquear. Então daí ela foi a primeira unidade. Na mesma que daí cidade? Nasceu em Cuiabá. Olha isso, ela achou a gente lá de Uau. Cuiabá, na internet, Facebook, no blog da minha mãe. Então... Era pra ser. Era pra ser. E daí começamos, né? Junto com ela foi a primeira. E aí, naquele ano depois, já veio Downtown, né? Que você conhece lá no Rio de Janeiro. Começaram a ver Porto Alegre. Eu sei que daí, depois de 2013, a gente começou a vender uma atrás da outra, assim. Daí Foi o boom. 5 unidades, depois 10 unidades. Daí Hoje a rede está com quantas unidades? Agora nós temos 113 unidades, sendo 8 são próprias. E uma a gente tem no exterior, que fica em Assunção, no Paraguai. Todas o mesmo modelo? Como é que funciona essa estrutura
estrutura, assim, o laboratório é compartilhado, cada unidade tem o seu laboratório. Como é que é esse bastidor de uma farmácia de manipulação PET? Então, a gente sempre recomenda um laboratório padrão, né? Existem, sim, alguns laboratórios que têm mais classes terapêuticas para atender, mas que não representam tanto do faturamento, né? Não vou entrar muito aqui, porque vai mais tecnicamente, né? Mas a gente tem um modelo padrão, sim. E depois, se quiser... O laboratório é dentro da unidade. Cada unidade manipula suas próprias medicações, né? Os seus próprios petiscos. Então, é feito sob encomenda, manipulado, personalizado, exclusivo, conforme a prescrição. E feito em cada unidade. A gente dá treinamento, né? A gente monta todo o laboratório, enfim, juntos. E depois, a matriz, se você é um franqueado e já tem a sua matriz, você pode, sim, depois abrir filiais. Aí muda um pouquinho o modelo de... um pouco o formato, a estrutura dela. Não precisa ser tão... Como se cada franqueado tivesse um laboratório e operações satélites que respondam para aquele laboratório. Sempre vai precisar ter laboratório, né? A gente nunca pode abrir, nem que seja a filial, sem o laboratório, né? Mas daí a gente consegue fazer filiais com um modelo mais enxuto do que a matriz. Então, o teu processo de seleção, ele busca uma pessoa que seja capaz de gerenciar primeiro o laboratório e aí a expansão de rede é consequência? Muita gente me pergunta até se para o perfil da pessoa tem que ser um farmacêutico ou veterinário. Essa é a minha próxima pergunta. Né? Ou tem que ser esse perfil investidor. Então, assim, metade, 50% a gente tem farmacêuticos, mas 50% são investidores, são perfis assim que quer ter o seu próprio negócio, uma qualidade de vida, trabalhar com animais, para os animais, que eu digo que é muito gratificante, né? O animal chega, ele é bem-vindo ali na farmácia, ele tem aguinha para ele tomar, ele já tem um petisco para ele testar, para ver qual que abana mais o rabinho. A gente pega no colo, ambiente pet friendly, né? Não no laboratório, mas na parte fora, né? Então, na verdade, esse perfil de pessoa, assim, que precisa, aquela história, tem que estar presente, né? Essa ideia. E precisa ter um RT, um farmacêutico responsável. Mas mesmo que você não seja um farmacêutico, você pode abrir, desde que você tenha esse perfil de investidor. E claro, né, que ama os animais. Eu falo assim, eu faço muito uma antivenda quando a gente vai abrir quando alguém vem que quer abrir a franquia. Eu digo, gente, isso aqui não é uma franquia de chinelo, não é uma franquia de roupa, porque a gente está trabalhando com vidas. Né? Então, assim, a diferença de medicamento e veneno é a dose. Quando a gente chega... né? Então, assim, tem que ter muita atenção, tem que ter muita segurança. Uma das nossas 5 chaves é a segurança, né? Então, eu não posso liberar alguma coisa sem os devidos testes, porque eu tenho que ser rápida, enfim. Só que eu tenho que ser rápida porque eu estou lidando com um animal que, né, pode... Precisa de uma medicação, né? Então, aquele tutor chega, às vezes, aflito, né, no nosso estabelecimento. Então, a gente tem que acolher, é uma empatia. É diferente, eu falo, né, de eu abrir. Ele às vezes não gostaria nem de estar ali. E é só com prescrição, não tem medicação que você possa falar, isso aqui é um tônico, isso aqui é algo sugerido, né? Como é que é esse mix? Por enquanto, a gente tem, né, o foco realmente é 99% do que a gente faz é focado na manipulação, mas a gente está lançando, sim, para ano que vem já, uma linha, um super spoiler aqui, uma linha exclusiva nossa de suplementação. De nutracêuticos, né? Então, a gente vai ter várias frentes aí. Sim, até com a idade é muito comum, né? Para o cãozinho precisar de algum tipo de complemento vitamínico, né? Então, a gente está lançando, né, essa nova linha. E a gente tem também uma linha de higiene e embelezamento com óleos essenciais. Uma linha que ela é vegana, sem silicone, sem essência, sem corante, sem EDTA. Enfim, chama Ser Natural. Que ela é pensando na pele do animal, pensando em quem usa, quem passa no animal, né? Eu tenho filho pequeno, a minha filha que quer passar o shampoozinho a seco, o shampoozinho. Então, ela tem que ser seguro para ela também, seguro para o animal. Então, a gente não põe, né, corantes e essências. O cheirinho que tem é do próprio óleo essencial, que já confere um efeito terapêutico. O do cachorro também é totalmente diferente, né? Exato. Nossa, é meio que encantador, né, você ver. E são vários detalhes acontecendo, porque às vezes essa questão do sabor do petisco, eu tenho um cachorro, mas eu nunca tinha me atentado a isso. Como é que você sente teu público hoje? Porque você falou, eu lido com vidas. E num momento, às vezes, que é um pouquinho delicado. Como é que é o teu treinamento? Como é que é esse dia a dia do franqueado? Gente, é muito treinamento mesmo, assim. São manuais e a gente tem a Unifam, né? Que é a Universidade de Forma Animal. Então, fica ali dentro à disposição, sempre entrando mais e mais atualizações, certo? E a questão de sabores,
cada vez que a gente, né, agora a gente brinca que saiu o morango do amor, a gente tinha que testar o sabor morango com leite condensado no petisco também, né, por que não? Mas é muito personalizado, né, então assim, você ainda não sabe o que o seu animal gosta, mas a gente convida ele para vir até a farmácia e testar, ou a gente manda a amostrinha para você testar e ver qual que vai gostar mais, né? Então, não tem só o petisco, existem até as suspensões, xaropinhos também tem sabor, mas é tudo com muito treinamento, assim, então... Hoje, cada fórmula nossa, né, ela tem um procedimento operacional padrão que a gente segue. Então, a ideia é que, como qualquer franquia, né, a gente tenha o mesmo petisco em São Paulo, o mesmo petisco em Santa Catarina. Os insumos do laboratório, você como franqueadora fornece, assim, para tentar entender esse processo da busca de um parceiro. Tudo bem, tem um investimento, a gente pergunta mais lá na frente sobre valores, mas assim, em perfil, além de gostar de animal, né? Mas essa capacitação, essa formação de equipe, se eu não sou um responsável técnico, eu tenho que ter alguém. O treinamento que vocês dão, como é que é esse dia a dia de quem ministra o laboratório, quem faz a parte de atendimento, tamanho de equipe? Para começar, assim, não precisa ser uma equipe muito grande, né? Tá. Então, a gente pede que tenha alguém no laboratório, que pode ser o farmacêutico, né? Tá. Aí, o atendente e um visitador na rua. Tá. Que é o representante que vai levar, né? As novidades, as campanhas, o suporte, ajuda ao médico veterinário. Sim. Então, assim, pode começar com uma equipe super enxuta e conforme legal. vai crescendo, né? Vai melhorando. Então, talvez duas em loco e uma externa, exato. digamos assim, né? Dá para começar assim, dependendo até o tamanho da cidade, né? E aí, na verdade, a gente tem isso, assim, a pessoa que tem esse perfil de... Vai identificando, não necessariamente o farmacêutico precisa ser o que fica no laboratório, se ele gosta de ficar no atendimento. Entendi. E conversar, ele fica, daí ele, né, a gente treina e fica alguém dentro do laboratório, ele faz as conferências iniciais e finais, mas ele pode ficar no atendimento. Você, como franqueador, acompanha, assim, o suprimento que ele tem para o laboratório performar, conformidade? É uma consultoria de campo um pouco diferente, né? Porque o cliente muito final técnico, não fala, né? Ele late. Então, o cliente, a parte técnica, cada laboratório tem a sua autonomia, digamos assim, para poder ele operar e ter essa prontidão para produzir o medicamento. Como é que você, como franqueador, encara esse desafio, essa dinâmica aí? A consultoria de campo, ela vai muito na parte técnica também, né? Então, não adianta chegar lá e ficar olhando para a fachada, né? A gente tem que entrar no laboratório, revisa processo, organiza, né? Porque a gente fala, a gente está trabalhando com vidas, a gente reforça muito, né? Nós temos 5 chaves, né? A primeira delas é a segurança. E aí, depois a gente coloca aqui o suporte, no sentido de ajudar mesmo o nosso cliente, né? O veterinário, o colaborador, enfim, o nosso stakeholders, né? A gente tem esse negócio de ajudar. E aí, empatia, né? Sempre colocar eles, se colocar no lugar de quem está pedindo, promovendo isso tudo com efetividade, né? Rapidez, eu tenho que ser rápido, eu falei, mas eu tenho que ser eficiente. Então, não adianta ser rápido e falhar em alguma etapa. Então, a gente tem que ter efetividade. E aí, eu promovo o encantamento, que é a nossa 5ª chave. Então, é desafiador, porque sim, envolve muita parte técnica. A gente precisa ter rapidez, mas eu preciso também entregar essa qualidade, né? E antes, respondendo a tua pergunta dos insumos, né? São todos homologados pela rede, na verdade, né? A gente tem fornecedores que são homologados, então você pode comprar diretamente, né? Tá. E daí recebe, e aí manipula, conforme os treinamentos, as fórmulas que a gente passa certinho para daí. E, Renata, quais são os modelos que você tem hoje de unidade franqueada? Mostra um pouquinho pra gente como é que tá teu plano de expansão, me conta um pouquinho aqui do cenário. Hoje a gente está presente em todos os estados brasileiros já, né? Temos 113 lojas e a ideia é que a gente vá, assim, crescendo de 10 em 10 por ano, não é algo muito agressivo, porque a gente dá muito a oportunidade do franqueado se desenvolver na região dele. Perfeito. Então, eu não vou ficar colocando 5 fórmulas animal na mesma cidade. Uma né? canibalização. Exato. Então, por isso que às vezes a gente recebe até, eu gostaria de abrir em tal cidade, já tem. Acaba escutando isso lá da gente, mas é justamente porque a gente promove muito a região e preserva muito a região do franqueado. Então, sim, eu pretendo chegar, a gente está com 113 lojas, pretendo chegar a 150 lojas, tem espaço, temos... assim, cidades ainda muito promissoras para abrir, né? A gente tem esse estudo, mas, assim, de uma maneira conservadora, eu diria que 150 lojas nos próximos 3, 4 anos seria
o objetivo. Qual é o tamanho médio de uma loja, assim, pensando em modelo? Assim, tem uma loja PMG, ó, você comentou de laboratório, não tem uma parte mais técnica, ok, mas se pode ser uma loja satélite, como é que funciona essa estrutura hoje? Hoje a gente coloca mais ou menos uns 80 metros quadrados, 70, depende. Como eu comentei antes, que existe um modelo mais compacto e existe um modelo que tem um pouco mais de laboratórios para atender mais classes terapêuticas. Então, entre 70, 80, 90 metros quadrados já tem um bom tamanho de loja, né? Com investimento mais ou menos ali de uns 300 mil reais para investir nesse espaço de estrutura de laboratório, estoque e fachada, atendimento, né? E teria uma possibilidade de ter uma loja satélite do mesmo franqueado que atendesse o mesmo laboratório? Assim, eu tenho uma loja no downtown, por exemplo. Eu ter outros pontos em outros locais que solicitassem para esse laboratório? Então, o que a gente faz, inclusive o exemplo do downtown, por exemplo, a unidade do Rio de Janeiro, nosso franqueado do Rio de Janeiro, ele tem 5 lojas. Mas todas ele tem laboratório. São 5 laboratórios. São 5, exatamente. Ele tem que fazer 5 estruturas de laboratório. O que dá para fazer é a maior ser a que tem mais classes. E uma outra ali em outro bairro, talvez não ter todas as classes. Daí essa classe faz lá, né, e pede lá, direciona, isso a gente pode ir organizando assim, né? Mas, geralmente, a gente recomenda que cada unidade tenha o seu próprio laboratório. Legal. E você entrou um pouquinho falando sobre valor de investimento. Quais são os números da franquia? Tá, então vamos lá. A gente tem um faturamento médio mensal, porque é difícil falar, porque existem vários tamanhos e portes, né, de unidades. Então, tenho em cidade pequena, de 150 mil habitantes, e tenho cidade que nem São Paulo, né? E tem também assim, tem que trabalhar, né? E bem trabalhado. Mas é um faturamento médio de 100 mil reais, mais ou menos, né? Esse número que está buscando. E um payback de 36 meses. É tabulado? É tabelado o teu produto? Assim, a tabela de preço varia, assim, pelo peso do animal, dos insumos? Varia Como é que é a muito. precificação? Assim, você dá algum tipo de orientação para o teu franqueado formar essa precificação? Porque Claro. o produto é manipulado, o insumo também, né? Como é que tem a regionalidade? Como é que você trabalha? Não essa dá pra parte? gente fixar um preço, né? Claro, até tem questão de imposto, diferença de estado, alíquota, enfim. Mas a gente, claro, acaba dando um direcionamento, fazendo uma precificação de mercado. E hoje o nosso preço não é o maior do mercado, né? Também não é o menor. Mas é porque a gente realmente investe muito em estrutura, muito assim. Inclusive, eu falo abertamente, isso eu convido quem é interessado em franqueado a vir conhecer a nossa estrutura, a conversar com o franqueado, Essa é uma dica para muito mostrar. interessante para quem quer investir, né? Vá a uma Porque operação. é fácil dizer assim, mas é só abaixar o preço, ou ter um preço menor. Mas a gente tem uma estrutura muito qualificada, assim, uma estrutura realmente robusta por trás, né? Então, ela necessita realmente de um aporte maior ali, né? Para manter isso. Então, o nosso valor de mercado, ele é baseado mesmo assim na região. Às vezes vai ter região assim, no sul às vezes um pouquinho mais caro do que no sudeste, depende. Vocês fazem parcerias com os seus médicos veterinários, assim, a parte de indicação? Como é que é esse trabalho de campo, assim? É só networking? Tem algum tipo de tabela, né, para indicação? Que é muito comum no mercado, assim, às vezes você negociar, né? Então, isso é uma pergunta que tem até gente que pergunta assim para nós, eu posso fazer uma comissão? Não, isso nem pode, Tá, né, legalmente. É. E a nossa rede, eu falo que vocês não vão encontrar isso, né? A gente cumpre muito esse papel da ética, né? Então, desde o começo, desde o dia zero, eu já falo, a gente não paga comissão. Então, a gente trabalha dessa forma muito idônea e sempre levando novidades, sendo parceiro do veterinário. O diferencial é o produto, não é uma suporte. campanha. A gente tem uma IA, gente, é muito legal, que atende o veterinário, assim, então ele pode colocar, às vezes, dose para de tal medicamento, para tal espécie, o protocolo, ele está com uma dúvida e manda para nossa IA, né? Ela é abastecida diariamente com tudo que a gente tem de novo no mercado, de fora do país, enfim. E a gente, além da IA, a gente tem também a nossa equipe, né? Só de farmacêuticos lá eu tenho 8, mais veterinários. Isso da franqueadora. Da franqueadora lá, assim, multiplicar. ajudando dando esse suporte técnico para o veterinário. Então, ele confia muito na gente. É uma relação realmente de parceria, sabe? A gente, um ajuda o outro, nesse sentido. E esse crescimento também, o segmento está em evolução. E aí dá uma continuidade também. Conta alguma história de um franqueado que você já teve, de um case aí, que está há alguns anos com vocês.
A gente tem histórias muito legais, assim. Eu tenho uma história de uma franqueada. Ela começou como farmacêutica da franqueada de São Paulo. Aí ela se mudou e foi para trabalhar como farmacêutica da nossa unidade de Belo Horizonte, de outra franqueada. E ela se apaixonou. E aí ela abriu depois a unidade dela numa outra cidade, em Minas Gerais, sabe? E são super parceiras, tipo, as unidades se ajudam ali, né? Então eu vejo, partiu muito dessa... eu trabalhava, eu via a diferença que eu fazia, né? Vestia camisa de verdade. E aí quis abrir dela. A gente tem franqueados também, assim, que começaram com uma loja, aí teve neném no meio do caminho, daí a esposa pensou, não vai mais dar, não vou conseguir dar conta, enfim, vamos vender, vamos repassar. Daí, não, mas e agora? Daí você saiu do emprego dele, ele assumiu, hoje já tá abrindo a segunda, terceira unidade, sabe? Assim, quase deixou ali, mas assim, então a gente vê que é algo, a gente nunca fechou nenhuma loja, né? Assim, nunca na nossa franquia, isso é algo que a gente se orgulha muito. Isso é bem difícil. E a gente tem um propósito muito claro, né? Que é promover o bem-estar do animal e da família. Sim. Porque se o animal não tá bem, a família não fica bem. Certo? O animal pode estar se coçando com uma pulga, ele pode estar com câncer, ele pode ter o que quer que seja a patologia dele, isso desestabiliza ali a rotina, né? A família fica, olha ali, ele não para de se coçar, olha ali, ele tá cabisbaixo, ele não tá muito bem. Quando a gente traz a medicação e a gente devolve esse bem-estar para o animal, devolve para a família. Você Então, tem casos de veterinário que quer ser franqueado? Tem. A gente tem, inclusive, alguns franqueados nossos porque o são veterinários. partilha essa paixão por animais. É. Né? Então, assim, você enxerga ali um nicho de mercado, até para diversificar, né? Então, assim, como é que é essa experiência de você ter, talvez, um veterinário que também trabalha com um ponto desse, dando a medicação? É exatamente assim que nasce. A gente, quando faz a pesquisa ali, né? Como que você nos encontrou? Eu era seu cliente. Eu tenho cliente também que nem era farmacêutico. Eu tenho cliente que se tornou franqueado, né? Alguns tem esse exemplo. E veterinário, a mesma coisa. Tem alguns que já trabalhavam conosco, já conheciam, recebiam nossa visita e foi se encantando. Ele continua tendo até o consultório dele, mas ele também resolveu investir. Mas a fórmula de vocês é só a medicação, não tem a parte de consulta, não tem nenhuma unidade que diversifique isso. Não. Ela é Legal. totalmente, né? É uma farmácia. Farmácia de manipulação veterinária. E por curiosidade, agora a gente até está assim... atualizando o nosso branding aqui, nós fizemos 15 anos e a gente tirou o nome farmácia. Porque a gente entende, a gente se enxerga muito como estabelecimento de saúde, de soluções de saúde, né? Essa é a nossa missão. Entregar solução de saúde de forma personalizada, única e para cada animal, né? Para levar esse bem-estar para as suas famílias. Então, a gente quis tirar um pouco assim, quando a gente pensa, tem que ir numa farmácia, a gente logo pensa doença, a gente que está lá, momento ruim, mal, uma coisa ruim. Então, né, o nosso ambiente, quando você vai, conhece uma forma animal, ele é sentado, você, né, chega ali, tem as fotos dos animais. Eu tenho cliente que diz, eu gosto tanto de vocês que eu passei a buscar pessoalmente o remédio na farmácia. Porque daí eu levo, é uma experiência. Então, a gente acredita muito nisso. Aí com a linha da Ser Natural, com essa linha nova que a gente vai lançar, a gente quer que as pessoas possam ir até a fórmula animal, não só quando ela é obrigada, porque ela tem ali um medicamento para comprar por uma doença. Não, ela vai ali para buscar essa solução de saúde, o cuidado de forma e uma experiência, né? Renata, e me conta uma coisa. Se eu tivesse aqui na sua frente como candidata à franquia, quais são os principais pontos que você fala para um candidato? Eu ia perguntar, assim, se você teria interesse mesmo em trabalhar ali, né? Como um negócio o seu principal negócio. E qual é a sua relação com os animais? Com certeza essa seria a minha pergunta, sabe? Porque não é uma coisa que eu vou comprar ali para deixar, eu vou investir, vai voltar o retorno se eu não fizer nada, se eu não tiver em contato direto com o veterinário, se eu não entender que aquele animal precisa do medicamento com urgência, entender que a vida dele que está em jogo, sabe? Então, se não se conectar com a seriedade disso. Se a gente se compactua dessa mesma paixão, dessa mesma visão, com certeza já seria, né, meio caminho andado. E você deve falar muitos nãos também, né?
Não. Pensando em praça, assim, tem alguma praça, assim, olha, ali ainda tem espaço? Você comentou que você preserva muito de você, né, resguardar quem já tá na rede com você. Então, se eu quero uma rede que já tem um franqueado, você naturalmente vai oferecer aquele ponto para aquele franqueado ali, para não canibalizar. Mas quando você olha assim, o Brasil até fora, você comentou que tem uma operação já internacional. Quais são as praças agora que estão abertas para possíveis investidores? E tem várias praças, assim, de cabeça até não vou saber te dizer, mas o que a gente faz até não é muito quando chega alguém interessado, eu quero abrir onde que tem. Não, a gente já pergunta, como tu falou assim, né? Onde você mora? Onde você vive? Para daí poder entender se ali nessa região faz sentido. Porque não adianta dizer assim que eu vou abrir lá porque lá tem, mas não é onde está o meu negócio principal, ou E a nem minha conhece a família, praça. ou não conhece. Por isso que, assim, eu até poderia abrir uma lista, mas acaba que aí quando vier para entrevista, a gente vai ter que fazer essa outra, né, uma outra camada. Mas espera aí, você vai morar lá? Você vai viver lá? Eu pensei até mais Porque, pensando né? assim, como o episódio vai para o Brasil todo, então assim, Legal. até pensando em seleção. Olha, qual é a região, né, que tá ali latente para trabalhar? Olha, assim, na Bahia, por exemplo, temos poucas operações na Bahia, foi só um exemplo, né? Nordeste temos ainda. Né? Temos praça. Então, assim, às vezes é interessante, às vezes é uma operação que não é tão longe geograficamente para você tocar, ou até uma decisão que você, pensando em investimento, tá numa fase de vida de transição, de falar, poxa, estou querendo me restabelecer, né? Claro. Qual é a praça que eu possa casar, que se combina com meus planos, né? Tem vários lugares legais ainda, né? Mas tem alguns que também estão em fase de, assim, de pré-contrato, ainda que a gente está analisando, Legal, avaliando, então... Tá em crescimento. E como é que faz a experiência de ir para fora, assim, pensando em fórmula animal, a parte de legislação, licença, foi muito desafiador, foi menos do que imaginado, ou superamos essa etapa, vem com a gente que a gente já pegou esse caminho, como é que é isso? Isso foi bem desafiador, acho que essa é a palavra, né? Quando a gente chega lá no Paraguai, não existe esse ramo ainda, não existe esse negócio. Ou seja, não existe legislação. Não existe regulamentação ainda. Então, a gente literalmente sentou assim na mesa com os órgãos lá do MAPA, do Ministério da Agricultura deles, da Anvisa deles, e começamos a mostrar o que precisa ter num laboratório, como que é, né? Como que eles fiscalizariam isso. Então, foi construído em muitas mãos, porque a gente queria abrir, mas a gente queria pedir uma licença, não sabiam nem por onde começar a conceder a licença, né? Então... foi super desafiador, daí a questão do outro idioma, né? Da manualização de tudo para o espanhol, do site, né? Ter que fazer parte do espanhol, das redes sociais, enfim. Eu lembro que eu fui para lá, e eu falo um pouquinho de espanhol. E eu peguei na mão do visitador deles, falei, vamos sair fazer visita aqui. E eu fazia visita em espanhol, e eu falava da nossa farmácia em espanhol, eu dizia, já era um desafio. Daí nós também treinamos, né? Temos uma pessoa que está conosco há muitos anos, ela é muito especial, a Amanda, assim, que ela ela mesma assumiu essa parte, focou no idioma, foi para lá, deu todos os treinamentos, como, né, o franqueado daqui também recebe, e continua fazendo esse acompanhamento. Legal. Vai ser bem desafiador. Acho que bom, a primeira parte já foi, né? Outros países, então, Exato, do Mercosul já tá, né? ali Já abriu a porteira. Abriu. Exato. Abriu caminhos, olha, ó. Ó, Tá tem interessado? também ali, Dica. ó. A gente perguntou de mapa de expansão, então... Bom, a gente já tá chegando ao final aqui do episódio. É muito mágico escutar essa história toda. São detalhes que acontecem que a gente nem imagina, né? E só quem vivencia, né? Eu tenho um cachorro, então... a gente não tem noção do mercado, muitas vezes, né? Exato. E realmente é uma vida... faz parte da família, né? Tem todo um cuidado. Quando você tem a vida, né? Te coloca numa situação de você ter esse cuidado, você encontrar fornecedores comprometidos, né? Com a qualidade, com esse bem-estar. É muito gratificante. Não é à toa que a rede está com o tamanho que está com o potencial que está. Parabéns. Obrigada. Né? É muito legal ver, e é muito legal ver que isso você pode juntar o amor aos animais com o negócio, né? Com empreender, com seriedade, com ganhar dinheiro, com gerar emprego, com gerar saúde. Todo mundo ganhar, né? Muito legal, parabéns. Obrigada. Rê, dá um recado final aqui pro público, falando um pouquinho das unidades, falando um pouquinho do crescimento. Fica à vontade. Bom, a Fórmula Animal tem muito essa questão do propósito, né, de promover o bem-estar dos animais e das suas famílias. Então,
eu super recomendo para quem é apaixonado, para quem gosta, quem quer trabalhar para os animais. É diferente, né? Eu digo que é gratificante a gente chegar e ter esses rabinhos abanando, né, no dia a dia. Essa vibe. Não precisa ser farmacêutico, não precisa ser veterinário, né? Pode ter esse amor pelos animais. Temos, sim, ainda espaço no Brasil para crescer. Em todas as regiões ainda tem espaço aberto, né? Nós somos a única rede do Brasil que tem 4 selos de excelência em franchising pela BF. E a única do nosso segmento. Então, assim, né, procurar, assim, conversa com a gente indica também franqueados para vocês conversarem e ouvirem, para sentir seguro na hora de investir, né? Mas realmente a gente acredita muito nessa proximidade com o nosso franqueado. Foi isso até que eu acho que traz a gente ter esses selos, né? Todo ano a gente ganha, esse ano foi mais um. Então é uma honra saber que é o franqueado que responde esse questionário, é o franqueado. É uma validação. É uma validação muito importante, assim. Realmente é um diferencial que você tem que ter muito orgulho de exibir. Exato, temos sim. Então, realmente, manter, né? Uma rede que está crescendo, os animais fazem parte da família, a gente está cada vez mais trazendo novidades para a rede, investindo na rede, acreditamos muito nela. E é isso, acho que se ama os animais, dá para ser um franqueado Fórmula Animal. Legal. E quais são os contatos? Onde que a gente acessa as informações? Entende um pouquinho mais da expansão de vocês? No nosso site, que é formulaanimal.com.br, com um A só no meio, tá? O mesmo A do Fórmula, o mesmo A do animal.com.br. Tem lá uma aba, seja um franqueado. E ali você pode, né, ter mais informações do negócio e também preencher, colocar lá os seus dados, que a nossa equipe entra em contato com vocês. Legal. Tá bom? Sucesso. Bom, gente, finalizando mais um episódio. Aqui, acho que a Fórmula Animal, ela traz um histórico, não é à toa que eles têm hoje mais de 10 anos de mercado, não é à toa também que são franqueados que já estão há muito tempo acompanhando, e isso é que vale a pena também na hora de avaliar uma franquia, uma marca, porque não adianta ter números incríveis se você também não tem um histórico também que comprove tudo isso. Então, vale a pena você entender um pouquinho mais dessa franquia. Aí, parabéns. E realmente o selo de excelência é uma certificação muito relevante pela BF, que é muito séria, que leva muito a sério esse compromisso. Então, tenha muito orgulho. E eu acho mais bacana que é uma certificação que você não compra ela, né? Exato. É a sua rede respondendo sobre você, né? É aquele momento que você fala, mais vale o que eu faço do que eu prego, né? E é a comprovação disso. Então, parabéns. Então, e busquem também marcas que tenham acesso a esse selo, essa certificação, porque é uma chancela muito difícil de conseguir e de se manter. Isso. Muito, muito obrigada, Rê. Agradeço, gente. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Muito legal.